Olá, no vídeo anterior a gente analisou a nossa PWA e AMP Application, a nossa aplicação AMP, utilizando o Lighthouse. A gente rodou a auditoria sobre a nossa aplicação e a gente teve o feedback aí de algumas melhorias que a gente poderia realizar. Nesse vídeo a gente vai ver diferentes estratégias de cache e como a gente consegue aí controlar quais são os arquivos que a gente vai armazenar no nosso cache, na nossa API de cache, em outras palavras, na nossa versão offline. Então, se a gente voltar aqui para a aplicação, tenho o relatório do Lighthouse rodando aqui no meu lado esquerdo. Eu fiz algumas alterações depois que a gente instalou e rodei novamente o teste. Esse requisito aqui do reliable, de responder offline, foi contemplado. Então a gente tem os dois ícones agora comparado à última versão. E por fim, o último passo que falta para a gente é fazer o redirecionamento com HTTPS. Eu posso deixar aí referências para isso. Você pode fazer isso com HTT Access ou com configurações do servidor. Então agora a gente vai abrir o Visual Code. O vídeo dessa branch vai ser AMP Class 16 e AMP Class 16 final para o exercício já pronto. Então agora, o que a gente precisa entender? Dentro do nosso arquivo Service Work, o SWJS, ele vai importar AMP Service Worker. Ele é uma abstração do Workbox, como eu tinha mencionado anteriormente. E nessa função de init, a gente consegue passar algumas configurações. A primeira configuração que a gente vai fazer aqui, vou dar uma olhada. Então a gente chama Assets, Caching, Caching. E essa propriedade, ela vai esperar como parâmetro um array. Dentro desse array a gente pode passar uma série de objetos. Então a gente só vai passar um objeto. Por que uma série de objetos? Eu posso atribuir uma expressão regular. Quando essa expressão regular ela for atendida, eu posso definir a estratégia de cache para aquela expressão regular. Como por exemplo, eu posso definir que todas as imagens PNG e JPEG elas vão utilizar a estratégia Cache First. A estratégia Cache First, ela vai primeiro olhar o arquivo dentro da nossa Cache API, no browser do usuário. Então vai verificar se o usuário armazenou aquela informação ou aquele asset. Se o usuário tiver aquela informação, ela vai pegar aquela informação do browser do usuário. Se não, ela vai na rede e requisitar o download dessa informação. O oposto a essa estratégia é a estratégia Network First. Então a Network First, como é que ela funciona? Ela vai fazer o inverso. Primeiro ela vai verificar se aquele arquivo está disponível na rede, então vai fazer a requisição do download daquele arquivo. Se a rede não estiver disponível, ela vai voltar e vai fazer a requisição do cache do usuário. Nesse caso, a gente tem aí uma diferença. Por quê? Na estratégia anterior, o arquivo já está no usuário, então a gente não tem um delay para decidir de onde a gente vai tirar esse asset, mas o Network First, ela vai fazer a requisição e ela vai ter que esperar aí alguns segundos para determinar que aquele arquivo não está disponível. Se o servidor não responder, ele vai requisitar a informação da Cache API que está armazenado dentro do browser do usuário. A terceira opção que a gente tem como trabalhar é a Stale While Revalidate. Ela vai olhar primeiramente no cache, trazer essa informação e depois ela vai fazer uma verificação se esse arquivo tem uma versão nova. Como, por exemplo, se a gente tem uma notícia ou alguma informação sobre a empresa, por exemplo. Primeiro ele vai verificar a informação que já estava no cache, vai pegar aquela informação, vai verificar se tem alguma alteração sobre a informação relacionada à empresa. Se tiver, ele vai e busca aquela informação. Então, todas essas estratégias, elas estão relacionadas a imagens, a arquivos JSON, que você tiver uma requisição a alguma API, como também conteúdo HTML. Então, diferentes versões de estratégias vão funcionar bem para diferentes recursos. Imagine você tem uma situação que a logo da empresa não vai mudar mensalmente ou semanalmente. Então a gente não tem a necessidade de trazer esses assets diretamente da rede. A gente pode requisitar esses itens do cache do nosso browser. A gente pode também ter
Por exemplo, o Workbox ele tem ações que vão ajudar a gente a revalidar esse cache, que também a gente vai ter no AMP Service Worker. Ele também vai fazer essa verificação de versão. Se a versão mudar, ele vai forçar o usuário a limpar o cache e trazer a nova versão. Mas nesse caso aqui, a gente definiu uma estratégia que é carregar os PNGs e os JPEGs. Vou só voltar para o cache first. Então, se a gente salvar essa informação, agora quando nossa aplicação vai recarregar, eu preciso na aba de redes do meu DevTools, e agora eu vou forçar, simular uma situação do usuário offline. Então, quando eu recarregar, as informações não foram atualizadas. Por quê? O Service Worker, quando ele tem uma versão nova, a gente precisa finalizar aquela sessão, reiniciar a sessão e pegar a versão nova e fazer os tratamentos necessários. Então, esse comportamento que a gente pegou agora foi com o Service Worker na versão antiga. Então, a gente precisa reiniciar a nossa sessão. Eu posso reiniciar o browser ou também eu posso, dentro de aplicações, forçar essa ativação. Por exemplo, eu tenho uma versão aqui, fiz a versão 15.499, ela é a versão que está rodando e a gente já tem uma nova versão esperando para ser ativada. Então, nesse caso, eu posso aqui dentro do DevTools forçar essa nova versão. Quando eu forçar essa nova versão, eu preciso da rede novamente, para a gente cachear os novos assets. Então, vamos atualizar. Então, a gente vai fazer o cache das informações. Eu posso verificar dentro da aba de aplicação, dentro do meu cache storage, com as informações que eu estou carregando. Então, a raiz a gente está armazenando, os scripts a gente também está armazenando, a gente tem também os itens responsáveis por versionar o cache e os assets. Os assets agora eles estão sendo armazenados. A gente tem aqui as imagens Caipirinha Step 1, Step 2 e o Caip Icon 192. Então, com esses itens, a gente só cacheou essas 4 informações porque são as imagens que estão visíveis aqui para o usuário. Nesse caso, dentro do AMP, se eu tiver uma navegação maior, por exemplo, o Step 4, agora sim eu estou armazenando o cache Step 4 porque eu fiz o carregamento agora. O Step 5 também, ele está sendo armazenado no nosso cache porque eu naveguei. Mas se o usuário não tivesse carregado essa informação antes, a gente não teria essas informações no cache. A gente já sabe, as imagens estão lá e eu vou novamente em Network, recarregar, simular a versão offline e recarregar. Então notem que para JavaScript eu defini que a estratégia seria a default, que é a Network First. Então primeiro eles fazem a requisição do V8JS, que é o script do AMP, na rede. Quando ele falha, ele vai pegar essa informação no cache. Então, tanto para o carrossel quanto para o social share, ele faz a segunda requisição quando a rede falha. Mas no caso das imagens, a gente tem a caipirinha sendo carregada diretamente do cache. A gente não tem nenhuma tentativa da rede. Então, a gente não tem essa falha da rede. Mas SVGs a gente tem. Por quê? A gente não definiu na nossa expressão regular que a gente ia carregar aquela informação. Se a gente voltar lá na nossa aplicação e eu incrementar a regra para SVGs, então agora eu defini a estratégia do cache first para SVGs. Se a gente voltar no browser, a gente vai ter um novo Service Worker. Lembrando, para o usuário normal, ele precisa finalizar a sessão e ele vai reiniciar o Service Worker. A gente com DevTools, a gente consegue forçar essa ação de atualizar. Aqui ele já está com a versão 15501, que é a versão nova que tem aí o nosso Service Worker. Então, se a gente der uma olhada, dentro do nosso cache a gente tem o Lime e o Half-Lime sendo carregados. Outro ponto que eu esqueci de dar uma olhada é que a gente também tem um WebP. Então, se eu quiser atribuir também para o WebP,
eu vou lá e incluo mais um item dizendo, olha, quando você tiver um WebP, você vai diretamente no cache pegar essa informação. Então agora, quando a gente atualiza a nossa aplicação, notem que já quando a gente tem um feedback do tamanho, ele não diz qual é o tamanho da imagem porque ele já está pegando esse item do Service Worker. Então se a gente der uma olhada agora dentro da aba de Assets, nosso armazenamento de cache, a gente tem também a WebP sendo armazenada no nosso cache. Se a gente der uma olhada agora na parte de Assets, se a gente forçar a simulação offline, recarregar nossa aplicação, a gente tem todos os assets sendo carregados no Service Worker e a gente tem aí suporte full offline. A gente tem todos os assets, menos o nosso vídeo que não está no nosso vídeo que não está sendo armazenado. O YouTube, o ideal a gente não armazenar porque tem um limite. Né? Qual é esse limite? Vai depender do browser. Geralmente, por domínio, esse limite atualmente acredito que seja por volta de 25 megas. Você pode armazenar no device do usuário. Número de assets. O AMP Service Worker limita 25 assets. Você pode armazenar até 25 itens. Por exemplo, né, as imagens elas estão indo primeiramente no cache. Se eu quiser forçar isso para o cache também, ou quiser ter o Stay a While Validate para o JavaScript, como é que isso vai funcionar? Então, se eu quiser mudar uma estratégia para o JavaScript, eu posso vir aqui e dizer quando a minha extensão for JS, ela vai ter a estratégia Stay a While Revalidate. Então, salvando, olhando na nossa aba de aplicação aqui no topo, vamos ver se a gente atualizou o Service Worker. Agora é um 15502, perfeito. O segundo check que a gente pode fazer é voltar para a opção de offline. E na parte de carregamento de JavaScript, se a gente notar, tem só esses bases e add status, são possivelmente JavaScripts das minhas extensões. Então aqui é o Chrome Extension, YouTube, tem também os scripts do YouTube sendo carregados. Mas dentro da nossa aplicação, os JavaScripts que vêm dentro da nossa aplicação, como por exemplo AMP YouTube, todos os componentes eles estão vindo do Service Worker. Agora o nosso tempo de resposta quando a gente fica offline é bem mais rápido. Atualizando, a gente já tem aí quase instantâneo a exibição dos nossos itens. Perfeito? Esse vídeo é só para a gente ver estratégias de cache, como aplicar. Tem dentro do curso de PWA uma aula específica para isso, quando eu explico detalhadamente todas as estratégias. Para esse vídeo a gente vai finalizando por aqui. Se ainda não segue o canal, por favor, siga o canal, deixe seu comentário, suas dúvidas, que eu vou ter o prazer de responder. Um abraço e até o próximo vídeo.